Pronto. Iniciamos a gravação da aula do Darwin, a primeira aula do Darwin, tá bom? E o Darwin é importante porque ele foi o primeiro a resolver o grande problema, né? De onde vem, qual a origem das espécies, né? Qual a origem da diversidade biológica que a gente tem, né? E qual a origem do homem? E ele respondeu de uma causa natural, né? Porque todos os povos anteriores tinham uma explicação de como surgiam as espécies, né? Por exemplo, os índios da América do Norte, uma das tribos, né? Eles tinham eles acreditavam que o mundo tinha sido criado pelo grande corvo, né? E o grande corvo, ao andar pela praia, vendo se o mundo era bonito, ele decidiu que o mundo estava sem seres, né? Então isso aí era pobre. Então ele pegou uma concha e virou a concha. E de debaixo da concha surgiu a espécie humana, né? O Popol Vuh também tem uma história da formação da Terra, né? Em que tem os quatro grandes, né? Um deles, Quetzalcoatl, a serpente emplumada, e os outros deuses que eu já não lembro mais, eles juntos se reuniram para, como se fosse misturar o pote, né? E do caos eles trouxeram a Terra, né? E então, ou seja, cada povo tem seu mito de criação, os mitos de criação variam loucamente, né? Às vezes a gente vem da mandioca, às vezes a gente vem né, do, da grande serpente no meio da lama, né? Da primordial, né? Isso é um mito hindu, né? Mas todo mundo tem uma explicação, e todas elas têm uma coisa em comum. A explicação é sobrenatural, né? Mas a ciência só funciona usando causas naturais, né? O método hipotético dedutivo, o método científico, ele só funciona com o princípio de causas naturais explicam as coisas. E aí você propõe uma causa natural e você deduz hipóteses, né? Que se verdadeiro a sua premissa, né? Então a conclusão que você deriva logicamente também será, né? E aí você testa através do método experimental, ou método dos modelos, ou método comparativo, né? Tem vários meios de você testar hipóteses científicas, né? E o teste empírico é que torna a atividade ciência, né? Você propõe ideias e depois você testa elas, né? Então, o Darwin foi o primeiro a propor uma causa natural para explicar as coisas, factível de teste empírico, e que convenceu a maioria dos cientistas. Lamarck já tinha proposto, né, a sua hipótese, mas ela não tinha convencido a comunidade científica. O Darwin conseguiu. Então, a importância do Darwin e do Wallace, né? Que o Wallace é co-descobridor da seleção natural, né? E ele é super importante na história do Darwin, né? Mas a importância do Darwin é que ele foi o primeiro em milhares de anos, né, desde que os gregos inventaram a lógica, foi o primeiro a ter uma hipótese factível de teste empírico, né, científica, né, que explicava a origem dos seres vivos, a origem do homem, né, a origem das espécies, e que era factível de teste empírico, usando causas naturais, tá? Bom, aqui o livro do Ridley, que é o que a gente usa, né? Então, inclusive, eu fiz um corte e cola, né? Uma pequena história da biologia evolutiva. No capítulo, ele fala várias coisas. Primeiro, as ideias evolutivas e não evolutivas antes de Darwin, né? Isso aí, a gente fala sobre isso na introdução à ciência, nas 4 aulas que eu tenho, né? Depois, a gente tem a teoria de Darwin, né? Então, a teoria de Darwin é o que a gente vai falar agora. Agora, o eclipse do Darwin, a síntese moderna, a gente vai falar. Primeiro eu vou introduzir o Mendel, né? E depois eu vou falar sobre o eclipse do Darwin e a síntese moderna, né? Então isso aí também estão nas aulas disponíveis online que eu vou ficar postando, né? Essa aqui a gente está gravando porque eu ainda não tinha. Então hoje o assunto dessa aula é eclipse de Darwin, né? Bom, o Charles Robert Darwin, né? Nasceu em 1809, né? E morreu em 1882, né?
Então, ele tinha o quê? 73 anos de idade, né? Naquela época as pessoas morriam mais cedo, né? Ele, na verdade, viveu bastante, né? Para a época, né? E ele nasceu em 12 de fevereiro de 1802, então, em 12 de fevereiro, daqui a pouquinho, né? Vai ser o dia do Darwin, né? Daqui a uns 10 dias, o que que seja, né? 9 dias, vai ser o dia do Darwin. Então, normalmente, pessoas associadas à genética evolutiva, evolução e assim por diante, elas comemoram o dia do Darwin, né? Fazendo eventos, isso e aquilo, né? Porque sem evolução, nada na biologia faz sentido. E, né? Para a gente compreender o mundo moderno, a importância de preservar cada uma das espécies, né? A gente tem que entender a evolução, né? Porque a evolução ajuda ao explicar o porquê das coisas, né? Pelo menos usando uma teoria científica, né? E permite a gente navegar no mundo real, né? Bom, o Darwin foi o quinto de 6 filhos de um médico, Robert Darwin, e sua esposa, Susana Darwin, né? Agora, o avô paterno, pai dele, Erasmus Darwin, era médico também, inclusive evolucionista, porque ele, ele escreveu sobre um monte de coisas, né? E uma das coisas que ele escreve é um poema em que ele fala, né, nos mares primordiais, um ancestral da origem a tudo, né? Ou seja, ele tinha proposto, e principalmente entre os amigos, ele tinha proposto ideias evolutivas, né? Muitos pesquisadores da época, como a gente viu nas aulas, ou vocês vão ver em breve, se vocês assistirem, né? Nas aulas sobre introdução à ciência, tive várias pessoas que propuseram as ideias, né? E dentro da ciência, propor a ideia, todo mundo consegue propor ideia, né? Você toma uma cachaça, começa a viajar e aí que você propõe ideias. Só que isso aí não é ciência. Ciência é testar as ideias. Ciência é testar hipóteses e falsificar as que estão erradas, tá bom? Então, todo mundo pode propor ideia, mas o Darwin propôs conjunto de ideias, né, que eram factíveis sendo testadas empiricamente, e ele mesmo começou a testar usando o método comparativo, tá? Então, isso é ciência. Bah, então, o Erasmus Darwin, ele foi evolucionista, né? Antes da evolução, né, do Darwin, mas ele propôs ideias que as espécies não eram constantes e que elas poderiam descender de um único ancestral comum. Então, essas ideias estavam presentes no século XVIII, né? E eram conversadas entre pessoas que trabalhavam com medicina ou com história natural. E, frequentemente, os médicos eram as pessoas que trabalhavam com história natural, né? Eles tinham que ganhar a vida, né? Não tinham instituições públicas como existe hoje em dia, né? Então eles eram médicos, mas eles na verdade o hobby deles era a ciência natural. Por exemplo, Linnaeus, que era médico, né? E criou o método linneano de sistemática, né? Ah, bom, o avô materno dele era Josiah Wedgwood. E os Wedgwood eram muito ricos, porque na época, em boa parte do período da Renascença e antes, período medieval, a civilização mais desenvolvida do mundo era a civilização chinesa, né? E provavelmente a Índia e a Pérsia seriam as outras, né? E o mundo ocidental, se você comparasse com os chineses tinham um aço melhor do que os orientais, eles faziam coisas que os ocidentais, né? Eles faziam coisas que a gente só foi fazer no século XX, né? Por exemplo, botar cromo no aço, né? É por isso que as fadas de aço da China, né? Tem um período lá de que elas eram muito boas. A gente só foi replicar mais recentemente, né? Os próprios japoneses também desenvolveram espadas de aço extremamente boas, né? Mas eles tinham boa companhia, né? Os chineses, né? E os chineses, eles tinham roupa, era muito melhor, eles tinham roupa de seda, né? Ninguém tinha seda. Depois, eles tinham a cerâmica mais linda do mundo, né? Inclusive, em inglês, cerâmica, a gente fala China, né? Então, porque a porcelana chinesa era a melhor do mundo, né? Só que os ingleses, no século
no final do século XVIII e começo do século XIX, a família Wedgwood, que era ceramistas, eles conseguiram fazer bone china, né? China cerâmica, né? Que vem da China, né? Mas aí ele era feito na Inglaterra. E bom, porque parecia osso, né? De tão bela e fininha, né? E aí eles faziam conjuntos de chá. Tanto que tem um navio que foi encontrado, que afundou em 1808, na Baía de Guanabara, né? E a, era um navio inglês e dentro dele tinha caixas e caixas e caixas de conjuntos de chá inglês. Os ingleses vendiam a cerâmica estupendamente boa que eles fizeram sozinhos, usando o método científico. Eles tentaram várias coisas até conseguirem replicar a cerâmica chinesa. E aí eles venderam para o mundo todo conjuntos de chá inglês. E em 1808 é a época que a família real portuguesa fugiu de Napoleão e com a ajuda da Marinha Britânica foram para o Brasil. E aí foi o período em que, se não tivesse tido isso aí, o Brasil teria se fragmentado em um monte de países pequenos que nem a América, o resto da América Latina, né? Mas o fato que a família real veio de Portugal para o Brasil e ficou um bom período aqui, a gente estabeleceu um governo federal e, né, na verdade, real, né? E aí o Brasil ficou com a cara que tem hoje, né? Então tinha o Museu Nacional do Rio de Janeiro, tinha a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, começou a ter jornais aqui, começou a ter, e aí que teve a infraestrutura unificada que fez com que o Brasil se transformasse no Brasil Império, né? Com Dom Pedro I, né? Então a vinda da família real foi super importante. E o que eles queriam tomar? Chá, chá britânico, né? E quem ganhava dinheiro com isso? A família Wedgwood. Então, o, o Robert Darwin se deu bem, porque ele se casou com uma herdeira estupendamente rica da família Wedgwood, né? Então, Susana Darwin, né, na verdade, tinha sido Susana Wedgwood. E então, o avô materno era Josiah Wedgwood, famoso, muito rico. Então, não dá para dizer de que o Darwin era pobre. O Darwin vinha de uma família muito rica, né? Médicos de um lado e ceramistas, industrialistas muito, muito ricos, né? Eles eram a elite intelectual da época e eles tendiam a ser, eles tinham os Tories e os Whigs, né? E os Tories e os Whigs seriam a direita e a esquerda hoje em dia, mais ou menos, né? E os tradicionalistas queriam um governo forte, absolutista, né? Em que o rei decidia tudo, né? E o pessoal esquerda, entre aspas, eles queriam democracia, queriam parlamento decidindo, controlando o dinheiro, queriam a abolição da escravidão, eles queriam que se livrasse da taxa do pão, porque o imposto do pão, os ricos pagavam sem problema. Só que os pobres, o pão era o dobro, o triplo do preço. Então, né, era um jeito, você estava sustentando o governo a partir da fome dos pobres, né? Então, não, né? Eles queriam de que o governo abolisse a taxa do pão para as pessoas poderem ter comida mais barata, né? Então, a família do Darwin, eles tendiam a ser no espectro, eles eram uma família abastada, rica, e no espectro político tendiam a ser do espectro da esquerda, né? Se bem que as ideias que eles tinham, hoje em dia, são as ideias que todo mundo tem, né? Então, uma coisa que acontece com o diálogo entre a esquerda e a direita é que a gente constrói o mundo moderno. E a diferença dos dois é que a direita quer pisar no breque, né? E a esquerda quer pisar no acelerador, né? Mas se você não pisa em nenhum dos dois, ou o carro não anda, né? Ou o carro bate no poste, né? Então, no fundo, você precisa das duas coisas. E dentro desse diálogo, a gente constrói o mundo moderno. Então, é impossível a gente ficar parado no tempo, porque o mundo vai mudando, né? Aí, a velocidade com que o mundo muda depende desse diálogo entre a direita e a esquerda, né? E hoje em dia, todas as ideias da esquerda, entre aspas, do final do século XVIII, começo do século XIX, são as ideias que a maioria das pessoas, talvez o Trump não, e o Bolsonaro, a maioria das pessoas tem, ou seja, a democracia é bom, né? Foi bom que a gente aboliu a escravidão, né?
É errado a gente ter um imposto que cai mais pesado sobre os pobres do que sobre os ricos. Então, né, muitos dos conceitos já foram absorvidos, né? Então o mundo muda, né? Graças a Deus, né? Mas o Darwin e sua família eram progressistas, né? Bom, Shrewsbury fica ali na fronteira com o País de Gales, né? Então, vocês estão vendo Londres ali embaixo, né? Aí você tem as pontas, a primeira ponta ali do lado esquerdo, né? Que seria o oeste, é a Cornualha, né? A segunda, né, é o País de Gales, né? Então, Shrewsbury fica na fronteira do País de Gales. E é uma região, né? O País de Gales em si é uma região cheia de montanhas, então é uma zona mais rural, né? Birmingham, Manchester, London, né, Londres, todos esses aí são áreas industrializadas. Mesmo na época eles estavam industrializados, né? Primeiro por causa da água, né? Se você tem montanhas, você tem uma maneira de mexer a roda d'água, né? E depois por causa de carvão, né? Então eles queimavam, eles tinham motores a carvão, né? E vapor, né? Então, bom, então ele nasceu em Shrewsbury. E sua mãe morreu quando ele tinha apenas 8 anos de idade, né? Aí o pai dele mandou ele para um semi-internato, né, em 1818. Então ele não estava mais. E ali ele, né, estudava e dormia lá, né? E o que ele gostava mesmo é a natureza, né? Então ele ia e pegava pedras, pegava insetos, borboletas e fazia coleção. Tinha coleção de ovos de pássaros. Ele caçava, ele gostava de cachorros, ele criava rato de. Então, ele gostava do mato, de bicho e assim por diante, né? Então, na escola, né, a disciplina que ele mais gostava é a história natural, né? História natural era a mistura de geologia com botânica com zoologia, né? Bom, em 1825, ele tinha o quê? Lembra, ele nasceu em 1809, né? Então ele tinha quanto de idade? 16 anos, né? Então ele foi passar o verão como médico aprendiz, ajudando seu pai. Então, isso é uma coisa interessante, né? Porque até hoje, né? Esses países como a Inglaterra, os Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Alemanha, França e assim por diante, os ricos sentem uma obrigação de dar de volta para a sociedade as coisas que eles receberam, né? Por isso que, por exemplo, quando a Catedral de Notre Dame pegou fogo, rapidamente eles tinham 1 bilhão, bilhões de euros, né, doados, né? Aí aqui o Museu Nacional do Rio de Janeiro pegou fogo, o rico aqui, a banana para todo mundo, não quer nem saber. Ele não sente obrigação de devolver para a sociedade, né? Mas o pai do Darwin era inglês, né? Então ele sentia a necessidade de não só ganhar dinheiro como médico, mas de devolver à sociedade, né? E ele aí tratava os pobres gratuitamente de Shropshire. E, o Darwin ficou ajudando ele, né? E aí, por quê? Porque o pai dele queria que ele virasse médico. O pai dele era um homem bem rígido, né? Para um cara que era de uma família de, entre aspas, esquerda, ele era um cara bem rígido, né? Ele achava que todo mundo tinha que trabalhar e em alguma coisa, tipo medicina, na lei, ou virar um pastor, né? Mas outras profissões ele não via com bons olhos, né? Então, né, ele queria que os filhos dele fossem respeitados, né? Por exemplo, se eles fossem entrar no exército ou na marinha, eles iam cair na jogatina, né? Ficar cheio de dívidas, viver em prostíbulos, pegar sífilis. Eles tinham uma ideia assim de que ou você segue a linha ou você se perde, né? Então ele mandou o filho virar médico. E claro que as melhores escolas de engenharia e de medicina estavam na Escócia. Principalmente porque a Escócia originalmente um país católico, várias vertentes protestantes surgiram na Escócia, né? E os escoceses tinham mais liberdade porque eles tinham sido um país distinto durante muito tempo.
E depois que Elizabeth II morreu, os Stuarts assumiram a Inglaterra, né? Porque um parente mais próximo dela era o rei da Escócia. O rei da Escócia ficou rei da Inglaterra e da Escócia, né? E os escoceses tinham bastante liberdade comparado com os ingleses, né? Porque os ingleses todos tinham que ser protestantes anglicanos se eles quisessem crescer, por exemplo. Você não podia comandar um navio na marinha se você não fosse protestante anglicano. Se fosse luterano, também não podia, né? E né, você não podia ser oficial de alta patente no exército se você ou ser professor universitário, né? Se você não fosse membro da igreja anglicana, então um praticante. Então não bastava você ser protestante, você tinha que ser protestante, vírgula, anglicano, tá? Dentro, mas na Escócia, pelo fato deles terem sido um país católico, que também várias vertentes da igreja protestante, inclusive a vertente evangélica, surgiu na Escócia, né? Então eles tinham bastante liberdade intelectual. Então as melhores escolas de medicina e as melhores escolas de engenharia estavam lá, porque se tinha mais liberdade de debater ideias, né? Então ele foi estudar medicina na Universidade de Edinburgh. Inclusive os americanos tinham sarro, né? As pessoas, né? Os que são médicos lá nos Estados Unidos, pelo menos na década de 1900 a 1950, né? Nas décadas desse começo século, eles falavam com sotaque britânico. Não, desculpe, escocês. Ao invés de falar house, eles falavam the house, né? Por quê? Porque era um sotaque fake escocês, fingindo que eles tinham ido para a Escócia estudar, né? Medicina, né? Às vezes até tinham ido, né? Mas, né? Você não precisa falar que nem um escocês, né? Mas tudo bem. Então ele foi lá, né, escutar os escoceses falarem whose, ao invés de falarem house, né? E na Universidade de Edimburgo. Mas quando ele chegou na Universidade de Edimburgo, eles tinham inclusive um museu de história natural. Então ele foi, mergulhou de cabeça no museu, né? E começou a assistir às aulas de história natural. Ou seja, né? O pai dele pagando para o filho ficar médico e o filho mergulhando de cabeça na biologia e falando, yes! E é interessante porque na universidade ele aprendeu taxidermia com John Edmondson, um ex-escravo negro, que lhe contava muitas histórias interessantes sobre as florestas tropicais na América do Sul, né? Nessa época, na Inglaterra, tinha um escravo, por exemplo, tinha escravidão, né, até 1830 no Império Britânico. Mas se um escravo pisasse na Inglaterra, ele automaticamente estava um homem livre, né? E existe a hipótese de que os americanos, em 1776, eles queriam independência dos ingleses, porque eles acharam de que os ingleses iam declarar o fim da escravidão, como eles fizeram em 1800. Não, acho que em 1830 eles declararam o comércio de escravos mundial ilegal. Acho que eles pararam com a escravidão na Inglaterra antes disso, né? E desde 1750, se você pisava na Inglaterra e você era escravo, automaticamente você ficasse um homem livre, né? Pois a Inglaterra é a terra dos livres, né? E é irônico que hoje em dia os americanos consideram Land of the Free, né? Mas, então, o John Edmondson era ex-escravo negro, né? Mas quando ele foi para a Inglaterra, né? Ele automaticamente se tornou um homem livre, né? E ele trabalhava como, né? Ele fazia taxidermia no museu, né? E o Darwin ficou com os olhinhos brilhando, né? E pensando, putz, quero ir para a América do Sul. É, e claro, ele abandonou a medicina depois de 6 meses. 6 meses, ele só estava fazendo disciplina de biologia, né? Mas ele continuou mais um ano na Escócia. Então ele ficou 18 meses na Escócia. E o pai dele não sabia disso. Então, no segundo ano que ele estava lá, ele começou a participar da sociedade estudantis para naturalistas, né? Tinha vários grupos, né? Então, por exemplo, ele apresentou trabalho da Sociedade Quimiana, onde se liam comunicações sobre a história natural. Então, Darwin quase certamente tinha escutado as ideias de Lamarck na Escócia, tá bom? E ele foi aluno, né? Ele foi orientado, né? Ele chegou lá, bateu no laboratório do Robert Edmund Benn e falou: pô,
professor, eu posso fazer estágio com você? E o Grant era um pioneiro do desenvolvimento de teorias de Jean-Baptiste Lamarck, né? Lamarckismo, né? E do seu avô Erasmus Darwin. Então ele tinha lido tudo que Erasmus Darwin, não só poesia, né? Tudo que ele tinha escrito sobre evolução. Ele tinha sido convencido por isso. E quase certamente ele falou dessas ideias, evolução de características adquiridas para o Darwin. Então ele chegou lá no laboratório e começou a escutar as teorias e debateu as teorias juntos com os colegas. Então, esse período, quando falar, não, mas o Darwin ficou à toa lá na Escócia. Negativo. Boa parte da base teórica dele provavelmente foi construída, né? Mas ele tinha prática, ele gostava de bicho e planta, né? Mas as teorias ele escutou na Escócia. Então, o período na Escócia dele foi super importante. Então, ele ajudou o Grant, né? O Grant ele estava estudando o ciclo de vida dos animais marinhos, né? Então, ele via o ovo do caranguejo ser colocado, né? E aí ele via do que nascia lá, era zoe, que aparece no plâncton. E depois vai crescendo e vira um pequeno caranguejo que vai para o chão. Então, ele fala, ó, que interessante. Depois o caramujo marinho põe uma larva, um ovo da, do ovo sai uma larva que se chama veliger. Então ele estava fechando o ciclo de vida dos animais marinhos, né? Então ele também teve aula com Robert Jameson. E o Robert Jameson introduziu ele à geologia. Darwin ficou encantado, apaixonado. Ele falou: nossa, que legal, quero fazer isso o resto da minha vida, né? Então, foi muito importante porque ele adorou o período que estava lá, e ele decidiu, eu vou ser geólogo. Então, ele ia ser geólogo, né? Ele foi depois treinado na classificação de plantas, ajudando, né? Ele ficou estagiário lá do Grant, ele também ficava estagiando lá no museu, né? E foi para o setor de botânica, ele aprendeu a plantas. Isso aí, então, ele plantas, né? Enquanto ajudava nos trabalhos com as grandes coleções do Museu da Universidade de Edimburgo. Então, ele ficou lá, ele estava lá, né? Parecia né, um, um pirata no meio do ouro, né? Um dragão no meio do ouro, né? Porque ele estava muito feliz, né? Só que o pai dele ficou sabendo que ele não estava estudando medicina. E ficou muito bravo, né? E aí ele tirou, em 1827, o pai, decepcionado com a falta de interesse do Darwin pela medicina, arrancou ele lá do curso e matriculou em um curso de bacharelado em artes na Universidade de Cambridge, para ele se tornar um pastor da igreja anglicana. Então, ou seja, tinha quatro opções, né? Médico. 2, engenheiro, né, pastor. 3, advogado, né? E se ele quisesse fazer engenharia ou qualquer outra coisa, seria deserdado e jogado para baixo da ponte, né? Não queria papo, né? Tinha que ser uma dessas três coisas. Então ele pôs ele para estudar como um pastor, né? Só que, é interessante porque a Escócia e a Inglaterra eram bem diferentes. E na Inglaterra, professor universitário tinha que ser pastor da igreja anglicana. Isso aí significa que, por exemplo, o professor de botânica, o John Stevens Henslow, era um pastor da igreja anglicana. E ele não só era professor de botânica, mas era especialista em besouros. E ele se tornou tutor do Darwin. Mas todo mundo, o pessoal que estava físico, o pessoal que estava químico, tudo pastor. Ou seja, o Darwin tinha que virar pastor. Você pastor é igual ao Henslow. Você é um pastor que estuda biologia. Você é um pastor que estuda geologia. Tá bom? Ou seja, no fundo, o pai dele pôs ele para virar um clérigo, para virar um pastor, para virar um religioso. Mas na Inglaterra da época, Oxford, Cambridge, eles, né, quem era professor eram os pastores. Então, na verdade, ele pôs ele na carreira acadêmica, sem saber. Bom, aqui, se vocês forem para Cambridge, tem várias coisas. Darwin estudou aqui, Darwin ficou aqui. Inclusive, tem uma estátua do Darwin em frente
ao alojamento onde ele dormiu, né? Então você já imaginou você chegar lá para estudar em Cambridge e o pessoal virar e falar: ah, você vai ficar no quarto do Darwin, né? Pô, que responsabilidade, né? Você vai ter que ser brilhante na biologia, né? Não pode ser medíocre, né? Então, você, se você for estudar em Cambridge, tem um peso de quem já estudou lá, quem fez o quê. E um dos nomes lá é Darwin, né? Então, mas o Darwin lá estava lá para ser pastor, né? Então, ele se interessou pelas ideias de William Paley, em particular a noção do projeto divino na natureza. Ele escreveu um livro em que, basicamente, é, ele fala sobre... Ele tem a parábola do relojoeiro, né? Basicamente, ele fala, ó, se você estiver andando por aí e achar uma pedra, é que essa pedra pode estar aí desde o início dos tempos, né? Mas se você achar um relógio, você vai virar e falar, nossa, que coisa complexa, né? É mais aqueles relógios antigos, né? Feito de ouro, cheio de... né? Você abre a tampa e atrás está cheio daquelas molas, isso e aquilo, né? Aí umas engrenagens, aí você fala, nossa, que coisa complexa. Se há relojoeiro, porque essas peças não podem ter se juntado ao acaso, né? E o William Penny falava, gente, seres vivos, eles são maravilhosos, porque eles têm um coração para bombear o sangue, eles têm um pulmão para oxigenar o sangue, eles têm um fígado, né, para poder produzir enzimas e bile, isso aqui vai ajudar na digestão. Tem um estômago para digerir as coisas, tem dente. Então, ou seja, as adaptações dos seres vivos denotam uma coisa tão complexa que ela não aconteceu ao acaso. Portanto, se há relógio, há relojoeiro. Se há organismos cheios de adaptações, é porque você tem um criador que pensou em cada detalhe e planejou essas coisas, né? Então, o Darwin virou e falou: Nossa, que argumento poderoso. Nenhuma teoria evolutiva da época, né, do Lamarck, ou do Maupertuis, ou do Diderot, ou do Erasmus Darwin, o avô dele, nenhuma teoria evolutiva explicava isso. Então ele virou e falou: Nossa, é um argumento bem poderoso, né? Por que que as adaptações são tão perfeitas? Né? O argumento de que se há relógio a relojoeiro se aplica, né? Se tem adaptações complexas, é porque tem um criador, um deus arquiteto, né? Bom, em suas provas finais, em janeiro de 1871, ele se saiu muito bem em teologia. Então, veja, ele estava se formando com 22 anos, né? Então, ou seja, ele ir para a faculdade cedo fez com que ele avançasse rápido, né? É, ele saiu muito bem em teologia. E mesmo tendo feito apenas o suficiente para passar no estudo de clássicos, eu acho que eu também teria ido muito mal, né? Ver os clássicos em gregos e latim, né? É, ele foi o 10º colocado entre 178 aprovados, né? Então ele foi mal menos, né, nos estudos clássicos, matemática e física, mas em geologia, em botânica, em lógica, isso e aquilo, ele foi super bem. E um ensaio que ele fez com as ideias do INPE foi tão bom que ele foi o 10º colocado em 168 aprovados aquele ano, né? A gente não sabe quanta gente entrou, digamos 200, 220. Alguns reprovaram, foram fazer outras coisas, né? 178 se formaram, né? E ele foi o 10º colocado. Então, ou seja, ele era um dos melhores alunos, né? E isso aí pegou gente que fazia de tudo, inclusive matemática e física, né? Então, ele era um excelente aluno. Isso é importante vocês perceberem, porque ele sempre, né, na autobiografia dele, ele meio que falou que era um cara bem ordinário e que ele só teve sorte na vida. Aí isso aí gerou um problema, né, se você acreditar nele. Porque como que um cara tão ordinário conseguiu coisas tão brilhantes, né? E a resposta é porque ele não era ordinário, ele era brilhante. Tanto que os professores dele sabiam disso e recomendavam ele. Porque ele estudava as coisas com afinco. Provavelmente, se você pegasse um aluno de mestrado, doutorado de hoje em dia, e botasse perto do Darwin, hoje em dia a gente é muito especializado, né? Então, quantos alunos de doutorado, digamos, de entomologia, conseguem classificar todas as plantas da Inglaterra? Né? Quantos, ou aqui do Brasil, né? Quantos alunos de doutorado
em entomologia ou hematologia, o que seja, conseguem saber todas as rochas, conseguem classificar os insetos e os animais e as aves e os... o conhecimento prático que ele tinha de taxonomia geral, conhecimento geral de história natural que ele dominava, era tão grande que ninguém hoje em dia faz isso. Porque o pessoal na época, se você era inteligente, dedicado, estudava, né? Você tinha uma chance boa de se abarcar boa parte do conhecimento humano na época, ou pelo menos história natural, né? Ou biologia. Mas hoje em dia a gente se especializou tanto que normalmente você é especialista na ribimboca da parafuseta, né? Então você sabe muito bem a anatomia do fungo, né? Mas você não sabe mais nada. Então, o Darwin, ele era muito bom e ele era querido pelos professores dele, né? Bom, Henslow, que foi o orientador dele, né, recomendou que o Darwin fosse o acompanhante de Robert Fitzroy, capitão do barco inglês Beagle. Então, ó, o Beagle, ele era um navio de exploração, né? Ele era pequenininho, né? Mas ele era usado para fazer mapeamento, né? Os ingleses, eles diziam que, né, Britannia rules the waves, né? Então, até onde você conseguia tirar uma bala de canhão, isso era água territorial sua. Depois disso, era da Inglaterra. Por isso que os ingleses unilateralmente declararam que escravidão estava proibida na face da terra e se eles pegassem um navio negreiro navegando em alto mar, eles prendiam o navio, liberavam os escravos, levavam de volta e liberavam os escravos e levavam o capitão e a sua tripulação para serem julgados na Inglaterra e provavelmente enforcados, né? Por isso que quando um navio negreiro via um navio britânico, eles frequentemente tentavam amarrar uma pedra no pé uma corrente de escravos e joga a pedra por cima para tentar se livrar da evidência, né? Então os ingleses tentavam chegar logo antes que isso acontecesse, né? Para poder libertar os escravos e levar. Por quê? Tem uma certa arrogância. Eles decidiram que a escravidão estava errado e os mares do mundo pertencem à Inglaterra. A Marinha Britânica é maior do que a Marinha de todos os outros países. Eles tinham uma filosofia de que os três maiores marinhas do mundo têm que ser somadas para dar o número de navios que a Marinha Britânica precisa, né? E como a Inglaterra se industrializou no século XIX, antes das outras nações, a Inglaterra era próspera o suficiente para ter a maior marinha do mundo. Eles determinaram isso na Batalha de Trafalgar, em que eles pegaram a marinha francesa e espanhola juntas e derrotaram, então se tornaram senhores absolutos dos mares, e durante todo o século XIX eles eram os donos dos mares, né? Isso aí, ganhar a disputa contra os espanhóis, os franceses e os holandeses, né? Eles se tornaram, né, correu durante 300 anos, desde 1500, né? Mas se tornaram os senhores absolutos dos mares, né? E eles tinham essa arrogância de dizer, não, quem manda aqui somos nós. E, claro, você quer mapear as costas de cada um dos países do mundo, porque, né, se você precisar levar os Marines britânicos, né? Você leva, né? Para ocupar um país ou o que que seja, né? Então, eles levavam o mapeamento do litoral de todos os continentes, algo muito a sério, né? Porque a partir de 3 léguas, não, desculpa, 3 milhas, né? Que era a distância que você conseguia disparar uma bala de canhão, a partir daí era a Inglaterra, né? Então, a Inglaterra, claro, acabou ficando pequenininha no século XX, né? E quem assumiu essa função até certo ponto foi os Estados Unidos e a Rússia, né, a União Soviética, né, de que dividiram o mundo entre eles e disputavam quem mandava, né. Mas até o, o começo do século XX, né, o senhor absoluto dos mares era a Inglaterra, né. Aí os outros países se industrializaram, por exemplo, os alemães, aí isso aí tirou a hegemonia dos ingleses, né. Bom, então, o Fitzroy era um capitão de um navio oceanográfico, né, e ele
né, era um pioneiro na área de meteorologia, explorador e hidrógrafo, né? E ele fazia mapas para o almirantado, né? Agora, tem uma coisa, o navio era pequenininho, né? Porque ele não era um navio de guerra, era um navio de exploração. E ele já tinha um naturalista. O médico de bordo era naturalista. Então ele queria, é, principalmente uma pessoa de nível, né? Para poder conversar com ele sobre ciência e outras coisas. Porque se você é capitão, ou na época, nossa, né, por exemplo, se você tivesse relações sexuais com outro marinheiro, morte. Se você tivesse relações sexuais com o bode, né? Bode não, a cabra que eles tinham para dar leite para o capitão, você e a cabra seriam enforcados, né? Se você batesse num oficial, morte, né? O equivalente, né? O equivalente seria, eles te amarram num poste, no mastro central, e eles usam o gato de 9 rabos, né? Que era, na verdade, um chicote com bolinhas de ferro na ponta, ou pedacinhos de ferro, 9. E você sofria chibatada até você né, morrer praticamente, né? Então, morte é o equivalente, na verdade, o equivalente às vezes era pior do que a morte, né? E, no fundo, o ato, né, mutim, morte, assim por diante. E os marinheiros sabiam de cor, né? Eles sabiam todas as coisas, né? Por isso que mutim é uma coisa muito séria, né? Porque os ingleses iam ficar atrás dos mutineiros e com a intenção de enforcar todos, né? Bom, então, quem tinha o poder de vida ou morte a bordo era o capitão. Então, isso aí fazia com que as pessoas não tinham muita proximidade no capitão, e isso aí era reforçado, né? Você não podia subir no deck, né, que lá atrás, onde tinha um timão, você não podia subir sem pedir permissão para o capitão. Tanto de que se você fizesse isso sem pedir permissão, você era amarrado no poste e tomava chibatada. Não até a morte, né? Mas 10, ou o que que seja, né? Ou às vezes você era amarrado com uma corda, né? Duas cordas, né? Que era passado por baixo do casco do navio, aí você era colped, né? Trazido, né? No navio de um lado para a ponta para o outro, e como o casco do navio tinha cracas, você saía do outro lado bem rasgado, né? Ou seja, esse poder de vida ou morte que o capitão tinha, e mesmo os oficiais, enquanto que normalmente eles não sofriam chibatada ou etc., né? Eles, qualquer coisa, eles podiam ser enforcados, né? Então, isso aí criava uma diferença. Agora, o Darwin ele iria como um companheiro, né? Então, ou seja, passageiro, ou seja, a não ser se ele planejasse um mutim, ele não estaria sobre a disciplina do resto. Então, ele seria uma pessoa com que o capitão poderia conversar sobre música, ou o que que seja, e sentir mais à vontade, porque seria alguém que estaria fora da esfera que comanda, né? Então ele foi como um companheiro, né, de bola. O Darwin, ele na verdade, ele ficava numa salinha, né, que o médico atendia durante o dia, né, e aí ele depois saía e o Darwin podia dormir e botava uma rede em cima da mesa, né, então era bem apertadinho, né. Um, Bom, a segunda viagem do Fitzroy teve algumas complicações para sair. Não tinha dinheiro, né? O Almirantado não queria financiar a viagem, mas eles estavam financiando muitas embarcações de guerra para lutar nas Ilhas das Malvinas. Principalmente porque as Ilhas das Malvinas eram Maurícios, né? Malvin eram inicialmente franceses, depois os espanhóis disseram que era deles, mas não tinha ninguém lá. Aí os pessoal que pegava foca e baleia, isso, aquilo, né, os baleeiros, começaram a usar as ilhas, né, e aí deu uma discussão com os pescadores, né, de origem espanhola, né, e os ingleses assumiram. Na verdade, eles tomaram dos franceses, né, numa das guerras entre a França e a Inglaterra, né, e aí, quando teve essa briga, aí o almirantado decidiu, bom,
as Malvinas são britânicas, né? Porque eram os franceses e a gente assumiu as ilhas depois da última guerra, né? E principalmente por causa da guerra napoleônica que estava tendo nessa época, né? 1809, né? E as guerras napoleônicas foram até 1815, 1814, 1815, né? Que aí Napoleão foi para Santa Helena, né? Então, por causa das guerras napoleônicas, eles decidiram de que não, as ilhas eram britânicas, né? E aí eles mandaram os navios lá e aí tinha os argentinos lá dizendo que eles eram donos da terra, eles botaram no barco e levaram embora e eles devolveram para Buenos Aires e falaram, ó, as Malvinas eram francesas e agora são britânicas e vocês não apitam nada, né? Então essa aí foi a origem da Guerra das Malvinas, né? Porque os ingleses assumiram oficialmente as Ilhas Malvinas, né? Nessa época. E mas por causa que eles estavam com navios e tudo, eles não queriam gastar dinheiro em explorações de brigues hidrográficos, né? O naviozinho era um brigue. Mas aí o que aconteceu? O Fitzroy foi num banquete, né? Onde estava o rei Guilherme IV, e aí ele aproveitou para dizer que ele você é o famoso, você é esse meteorólogo, cientista, né? Eu sou, mas e você vai viajar? Não, o Almirantado não quer me dar dinheiro. Pode deixar que a gente resolve. Então, Fitzroy convenceu o rei a financiar a segunda viagem. Aí ele foi com patrocínio real. Bom, aqui a gente tem a viagem do Beagle, né? O Beagle saiu da Inglaterra, foi para as Ilhas, né, Canárias, depois ele foi, não, acho que ele foi para as Ilhas Madeira, as Canárias estão aqui embaixo. Aí, na volta ele passou nas Canárias, né, depois na Ilha de Madeira, depois ele foi na Ilha de Cabo Verde, depois ele foi para a Bahia com o Darwin. Cara, o Fitzroy, quando ele primeiro viu o Darwin, ele acreditava na ciência em que você usava, foi botomia, esqueci o nome da ciência, mas que olhava o nariz da pessoa e tentava julgar a personalidade. Ele achou que o Darwin tinha nariz de batata. Isso aí denunciava uma personalidade fraca. Então, no começo, eu não queria. Só que o Henslow falou, não, esse é o nosso melhor aluno, ele é muito bom. Muito bom. Aí o Fitzroy acabou levando. Então aí eles foram para Bahia, depois eles foram para o Rio de Janeiro, depois eles foram para Montevideo, Buenos Aires, né? Eles deram umas voltas nas Falklands, né? E subiram o litoral dos Andes, né? Do Chile, do Peru, do Equador, né? Foram para as Ilhas Galápagos. Depois eles atravessaram o Pacífico, chegaram na Nova Zelândia, depois passaram na Austrália, aí atravessaram o Oceano Índico, chegaram na cidade do Cabo, eles passaram eu tinha falado das Malvinas embaixo, tem as Ilhas Maurício, que era francesa, né, originalmente, e depois eles voltaram para a Bahia para fazer algumas medidas, depois subiram, passaram as Canárias e voltaram para a Inglaterra. Nisso, eles demoraram 5 anos, 31 a 36. Cara, o Darwin descobriu que ele tinha um estômago sensível, né? Então ele passou 5 anos vomitando, né? Então sempre quando eles paravam em algum lugar, eles paravam porque aí o navio ia ficar indo e vindo, mapeando, fazendo medidas, né? Então, né, medindo ângulos e calculando a altura das montanhas e assim por diante. Então ele ficava em terra e fazia expedições para pegar coleções, tá? Então, para o Darwin, ele sempre que possível, que ele estava em algum porto, em algum lugar, ele passava todo o tempo que ele podia nas ilhas, no, porque para não ficar vomitando. Bom, são 11h10, né? Acho que já deu meia hora. Então, eu vou interromper a primeira parte e a gente aí continua falando exatamente o que ele viu de interessante nessa viagem. E a gente já viu, né? Mais ou menos um quarto, então provavelmente a gente vai falar sobre Darwin em 4 aulas de meia hora, né? Cadê vocês? Então, deixa eu interromper aqui a gravação. Aí, se alguém tiver alguma pergunta, tá bom? Então, terminando a primeira parte.